já perderam o seu cuidado por si mesmas. Muitas das vezes, elas colocam tanta coisa na frente da vida delas que acabam esquecendo de si mesmas. Muitas mulheres colocam o marido, o filho, o trabalho, a correria, o dia a dia, sempre à frente delas. A mulher acorda descabelada, no final do dia ela continua descabelada do mesmo jeito que ela acordou. Já vi muito isso, tá? Ah, Rafaela, mas e a que trabalha? Aquela que trabalha, tem muita mulher que ela já perdeu tanta autoestima que ela só tá preocupada em colocar qualquer coisa no corpo pra dizer que vestiu uma roupa. Ela prende o cabelo porque não deu tempo nem de pentear. E olha só, hoje eu quero falar com você, mulher, sobre a sua autoestima, sobre o seu cuidado, sobre o seu cuidado por você mesma. Vou te falar que isso é um presente de Deus para a sua vida. Deus, ele tem presentes para as mulheres que entendem quem elas são. Eu vou te dizer isso na Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito viva, ela é muito perfeita. Eu vou dizer pra você uma coisa, um segredinho que raras as vezes eu conto aqui, né? Eu sou Rafaela, meu nome é Rafaela Marques e eu também sou consultora de imagem. Deus me trouxe para uma missão especial para cuidar de mulheres através da palavra dele, como aqui estou falando com você, mas também através da imagem pessoal. Por quê? Porque ela é um presente de Deus para você. E ela é um presente de Deus para ele também trabalhar na vida de outras pessoas através da sua vida. Como assim, Rafaela? Vou te explicar agora. Presta bem atenção no que eu vou te contar aqui. Antes de te explicar, eu quero te contar a história de uma mulher que ela entendeu que Deus tinha propósito na vida dela e ele precisaria da autoestima dela, ele precisava da imagem dela para cumprir um propósito, uma missão, um chamado especial. Está entendendo isso que eu estou te dizendo agora? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa aprender a se amar, você precisa aprender a se cuidar, você precisa aprender que você é uma prioridade. Para quê, Rafaela? Primeiro para você, porque uma mulher que tem autoestima, ela consegue trabalhar melhor, ela é uma esposa melhor, ela é uma mulher melhor, ela é uma amiga melhor, ela é uma funcionária melhor, ela é uma empresária melhor, ela é uma irmã melhor, ela é uma filha melhor, ela é uma mãe melhor, entende? Então a pessoa que ela tá bem com ela é muito melhor em tudo que ela faz na vida, porque dentro a coisa tá organizada. Do lado de dentro as coisas estão funcionando. Só que para as coisas funcionarem do lado de dentro, aquilo que você enxerga do lado de fora também precisa estar bem. Porque se você estiver bem do lado de dentro, mas o que você enxerga no espelho quando você se olha não te deixa feliz, sempre vai ter alguma coisa te deixando triste também do lado de dentro. E você nunca vai conseguir ser a sua melhor versão. Você nunca vai conseguir dar o melhor de você para tudo aquilo que você faz. Isso é comprovado. Isso é comprovado, tá? Primeiro eu vou usar a Bíblia para poder te trazer aqui um conhecimento, ó. Tem uma mulher na Bíblia que eu amo muito a história dela, é a Rainha Esther. Mas a Bíblia ela não colocou o título dela no livro como Rainha Esther. Ela começou a vida dela como Esther. Primeira coisa que eu quero te dizer. A palavra de Deus, ela é muito perfeita. Deus ele não traz uma orientação, uma recomendação até para uma pessoa se vestir bem, se arrumar, se alinhar à toa. Nada do que Deus recomenda, nos ensina é à toa. Toda vez que Deus ensina alguma coisa na Bíblia pra gente, ele tá entregando uma chave de entendimento, de conhecimento. Então eu vou te trazer hoje uma chave que vai virar muita coisa na tua mente hoje. E pode abrir muitas portas na sua vida também, né? Olha só, o livro de Esther, capítulo 2, versículo 7, fala assim, ó. E ele trouxe Radassa, isto é, Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, né? E a criada era formosa e bela. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Então, no versículo 8 fala assim, assim sucedeu quando o mandamento do rei, né? Quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Regai, que Esther também foi trazida à casa do rei, à custódia de Regai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou,
e ela o obteve, né, sua bondade. E no versículo 10 fala bem assim: Esther não havia apresentado o seu povo nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. Ou seja, a rainha Esther, para conhecimento aqui de causa, a rainha Esther, ela começou como Esther, ela não se transformou em rainha do dia para a noite. O que aconteceu? Tivemos ali a rainha Vasti, que ela era a antiga esposa do rei Assuero, só que ela foi uma mulher desobediente. Na palavra anterior daqui, do chamadas para adorar, que nós falamos de mulheres posicionadas, nós falamos de mulheres obedientes, nós falamos da obediência, nós falamos dos resultados ruins que podem trazer para a vida de uma pessoa a desobediência. E, inclusive, até comentamos aqui sobre a rainha Vasti, que pela sua desobediência e burrice, ela perdeu o trono de rainha, ela perdeu uma posição de Deus para a vida dela. Quando uma pessoa entende o propósito de Deus, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, Deus mantém ela no lugar dela, Deus mantém ela no trono, Deus mantém ela na posição. Mas quando uma pessoa desobedece e para de ouvir a Deus, Deus ele não tem problema nenhum em trocar essa pessoa e substituir por outra. Porque se você não quer ouvir a voz de Deus, se você não quer ouvir aquilo que Deus está falando com você, não se preocupe. Ele encontra outra pessoa rapidinho que consegue ouvir e obedecer. Entendeu? E a rainha Esther, rapidinho, ela entendeu o processo que Deus tinha ali para ela, se colocou na posição, eu vou fazer tudo aquilo que Deus está mandando eu fazer, e Deus colocou ela numa cadeira de honra. Na cadeira, colocou a substituta de Vasti, que foi a rainha Esther. E vou te dizer mais, a partir do momento em que Esther sentou na cadeira, ninguém nunca mais nem ouviu falar de Vasti. A Vasti, ela não foi nem mais comentada. Então, deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui. A pessoa que ela obedece a Deus, ela é falada, ela é comentada, ela é vista por muito tempo. O testemunho dela segue por muito tempo. O testemunho da pessoa que ouve a Deus, que caminha com Deus, que escuta a voz de Deus, que vive o milagre de Deus e continua. O testemunho, ele é falado, ele é comentado, ele é explorado, ele é expandido, sabe? A sua história, ela não é apagada. Mas a pessoa que ela desiste de caminhar com o Senhor, a história dela é apagada. Você entende isso que eu tô te falando? A sua história, você pode daqui a pouco, eu não quero mais caminhar com Deus, não quero saber de Deus mais não. Você pode ter certeza que daqui a pouco você não vai ser nem mais lembrada. Presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Olha só, versículo 12 fala bem assim: Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, né, depois de ter estado por 12 meses, segundo costumes das mulheres, pois assim eram os dias de cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces e com outras coisas para a purificação das mulheres. Em outras palavras, a gente que já conhece um pouco da história de Esther, ela passou por um processo seletivo. Ah, você não sabia disso não? Esther passou por um processo seletivo para ela chegar na cadeira de honra dela. Então, ela se preparou para esse processo seletivo, ela se preparou para vencer aquela guerra, aquela batalha entre as outras concorrentes. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, Esther, ela caminhava com o Senhor, ela tinha vida com Deus. Então, aquela mulher que ela está se preparando, você pode ser essa mulher aqui que hoje está se preparando para passar em um processo seletivo, para uma vaga melhor no seu trabalho, para um cargo de chefia, para um cargo de diretoria, ou para um cargo melhor do que o que você está hoje, ou você está se preparando para um processo seletivo para uma outra empresa que você quer estar, ou um emprego novo que você está precisando. Você precisa entender que você precisa se destacar em tudo aquilo que você fizer, mas usar também a sua imagem para se destacar, né? E a mulher de Deus, a sábia mulher que anda com Deus, ela também caminha em oração, ela caminha com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você trabalha aquilo que Deus está falando, que é seu papel trabalhar, ele faz com que você se destaque de uma forma que é só ele que pode fazer. Presta bem atenção, a rainha Esther, ela se preparou, se produziu durante um ano com
todos os óleos especiais, com tudo aquilo que era necessário para uma mulher ficar bonita. Então eu imagino que ela trabalhou, ela preparou o cabelo dela, ela cuidou da pele dela, ela cuidou do corpo dela, ela cuidou das roupas dela, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a sentar, ela aprendeu o que falar no meio de umas pessoas, ela aprendeu a se comportar como uma rainha, para que ela pudesse estar numa cadeira de rainha. Agora a mulher que não é sábia, ela quer sentar no meio de gente fofoqueira e falar da vida dos outros. A mulher que não é sábia, ela quer bater em pessoas. A mulher que não é sábia, ela quer entrar em guerra, em conflito com todo mundo. A mulher que não é sábia, quando alguém dá uma má resposta nela, ela entra e retruca ali na mesma hora. Por quê? Porque ela não vai deixar barato. Pisou no meu calo, eu piso também. A mulher que não é sábia, ela tem sempre uma resposta na ponta da língua. Por quê? Porque eu não vou deixar barato. A mulher que não é sábia, ela fala o que pensa, sem antes pensar se deveria falar. A mulher que não é sábia, ela anda de qualquer jeito, ela se veste de qualquer jeito. Por quê? Porque ela quer ser vista. Mas deixa eu te falar, esse negócio... Presta bem atenção no que eu vou te falar. Existe um ditado que fala bem assim, ó. Quem não é visto não é lembrado. Em partes eu concordo com esse episódio, né? Esse episódio que pode ser um episódio negativo na vida de muita gente. Tudo bem, quem não é visto não é lembrado. Como é que você está vestida para você ser vista? Por quê? Se você anda com um short que mostra metade do seu útero do lado de fora, se você anda com uma blusa que eu vejo até a tua barriga, eu vejo o que está debaixo de tudo. Se você anda com uma roupa que mostra tudo, você realmente vai ser lembrada. E como é que você vai ser lembrada? Você já parou para pensar nisso? Cuidado com esse negócio de que quem não é vista não é lembrada. Como é que você está sendo vista para você ser lembrada? E eu vou te falar uma outra versão também que você também precisa ter cuidado. Tem vezes que a forma que você se veste, que você coloca a roupa aí no teu corpo, te deixa com o aspecto de uma mulher muito mais velha do que você é. E aí você não recebe tanta atenção quanto você deveria. Às vezes a forma que você se veste também representa a imagem de uma mulher muito, muito, muito doce, muito meiguinha, que parece que vai quebrar e que não dá conta daquilo que ela quer passar. E na verdade você é uma mulher forte, você é tão forte como uma leoa. Só que a imagem que você passa na forma que você se veste, na forma que você, né, cuida de si no dia a dia, dá a impressão de ser uma imagem de uma mulher que vai quebrar. Então eu quero que você tenha um cuidado a partir de agora. Eu quero que você olhe no espelho quando você se vestir e pense assim, que imagem eu estou passando? O que é que eu estou transmitindo? O que as pessoas estão vendo? Eu pareço o quê? Como é que eu estou sendo lembrada a partir disso que eu estou passando aqui, a partir da forma que eu estou vestida aqui? Olha só. Como é que você quer ser lembrada nesses processos seletivos que você vai passar? Você está pedindo a Deus uma porta nova, um trabalho novo, um aumento, uma promoção, um milagre na tua vida? E como é que você está sendo lembrada? Como é que as pessoas estão vendo você? Como é que você está sendo vista? Olha só, essa parte aí, o Espírito Santo ele deixa por sua conta, para você com a tua sabedoria, com o entendimento, né, com o seu posicionamento, que você se oriente, que você cuide, né? E se você entende a forma que deve fazer isso, não se preocupa, porque na hora de te destacar no meio da multidão, o próprio Espírito Santo ele faz a obra que ele tem que fazer quando você caminha com o Senhor. Olha só o que fala aqui no versículo 15. Ora, quando chegou a vez de Esté, a filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que havia lhe tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei, e ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Esté obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Então, antes de chegar na presença do rei, na promoção que Deus tinha para ela, por onde ela passava, a imagem dela, né, a imagem que ela transmitia, a forma que ela se comunicava, a forma que ela se vestia, o tom de voz, o jeito de agir, cativava as pessoas. Ela era inteligente, ela era uma mulher estratégica. Não pense que ela era uma mulherzinha fofa, meiga. Ai, meu Deus, vai quebrar. Não, ela era estratégica, ela sabia falar, ela sabia se posicionar. Ela não ficava falando da vida das outras. Imagina quantas mulheres passaram por esse mesmo processo seletivo que ela. Na hora ali, durante 12 meses, imagina um monte de mulheres nos mesmos ambientes,
vestindo roupa, trocando de roupa, penteando o cabelo, fazendo hidratação, comprando roupa, se preparando com óleos diferentes, porque era assim que as mulheres no passado faziam, e várias delas sentadas ali em grupinhos de 3, de 5, de 4, de 2, e um monte falando uma das outras, e um monte fofocando da vizinha, e a outra falando daquilo, falando do cabelo da outra, falando da roupa da outra. Você acha que Esté estava no meio dessa confusão? Não estava. Por quê? Porque ela encantou as pessoas que cuidavam dela. E as pessoas que cuidavam dela estavam ali com ela 24 horas. Então, imagino eu que a rainha Esté, né? Esté, ela não andava na rodinha de confusão. Rainha Esté não estava no meio de briga. Rainha Esté não estava no meio de fofoca. Rainha Esté, ela estava preocupada em trabalhar, estava preocupada em cuidar da imagem dela, estava preocupada com ela. Olha só, a mulher sábia, ela não tem tempo para confusão, ela não tem tempo para fofoca. A mulher sábia, ela está cuidando da sua casa, ela está cuidando da sua família. Ela não escuta conversas por aí e fica falando da vida dos outros. A mulher sábia, ela tem cuidado ao falar. A mulher sábia, ela não explode para todo mundo ver. Ela não é explosiva, ela é cuidadosa na forma de agir, na forma de falar, no meio em que anda. Entenda uma coisa. Deus, no versículo... Tem um versículo, na verdade, no capítulo 32 de Salmo, tem um versículo que eu gosto muito que fala bem assim, ó: não seja como o cavalo ou como a mula que precisa de rédea para calar a boca no meio das pessoas. Em outras palavras, né? No meio das pessoas você tem que aprender a se calar, você tem que ser sábia, você tem que ser inteligente. Por quê? Porque Deus, ele prefere pessoas que sejam muito mais sábias no comportamento, na hora de falar, na hora de agir, porque ele sabe que ele pode confiar muito mais nessas pessoas do que naquela que não tem sabedoria, que se ele der uma revelação, se ele trouxer um sonho, uma palavra, a pessoa já vai contar para todo mundo, já vai dizer para todo mundo, já vai cantar vitória para todo lado. Deus, ele gosta muito da mulher sábia. E a rainha Esté, antes de ser rainha, ela foi sábia. A Bíblia fala que ela obteve favor à vista de todos que cuidavam dela. E assim, presta atenção na vitória. Versículo 16, a rainha Esté, ela foi levada ao rei Assuero, dentro da casa do rei no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ok. Versículo 17. Presta atenção nisso daqui, ó. E o rei amou Esté acima de todas as outras, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, a rainha Esté, ela não precisou fazer nada. Você tá entendendo? Presta atenção, a mulher que ela ouve a Deus, que ela caminha com o Senhor, que ela faz aquilo que Deus manda ela fazer, que ela escuta a voz do Espírito Santo, na hora de promover, o próprio Deus promove. Você entende isso? Rainha Esté, olha só, e o rei amou Esté acima de todas as mulheres. Ele viu, para ele amar, ele viu ela. Na verdade, ele a viu. E quando ele a viu, ele a amou. Foi instantâneo, foi rápido, foi questão de segundos. Ele obteve graça e favor à sua vista. Ou seja, ele olhou para ela e ele já amou. O próprio Espírito Santo fez com que na hora que o rei enxergasse a rainha Esté, ele visse algo especial nela. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Na hora que ele a viu, Deus já fez com que a Esté fosse honrada a rainha. Olha só, para isso acontecer, o Espírito Santo tocou no rei Assuero, porque já era propósito de Deus, e isso é inegável. No entanto, a rainha Esté, ela estava pronta, ela estava preparada para aquele momento de honra. Ela estava bem vestida, ela estava com cabelo maravilhoso, ela estava com a pele cuidada, ela estava com uma roupa bem alinhada. Você não precisa andar com roupas caras para estar bem vestida, mas você precisa estar bem vestida. Você pode ter 10 peças de roupa no seu guarda-roupa, mas que sejam peças boas. Minha filha, você está querendo ser bem vista, mas não quer cuidar da tua imagem? Para que você fica guardando um monte de roupa rasgada, jogada ali no teu guarda-roupa, aquela roupa que tá rasgada, aquela roupa que tá amassada, aquela roupa que tá cheia de quiboa, aquela roupa que tá cheia de buraco, aquela roupa que aquele sapato que você
Às vezes, quando vai dirigir, tem um monte de estrago aqui na parte de baixo, que você vai passando ali a embreagem pro lado, pro outro, o sapato já comeu todinho, aquela roupa que o elástico já esticou e deu 3 voltas no teu corpo. Ou não, existem cenários piores. Aquela roupa que a gente consegue ver todo o teu corpo através da roupa. Eu consigo ver tudo que eu preciso através da roupa, não tem mistério mais. Não tem mistério. Vou te falar uma coisa, uma das coisas mais elegantes que tem na imagem de uma mulher é você encontrar um mistério. Eu vejo ela, mas eu não vejo tudo. O que será mais que tem pra ver ali? Sabe? Um segredo que eu sempre falo pras mulheres é: mantenha o teu mistério. O que é que tem aí dentro de você que não pode ser visto? Nem todo mundo pode ver. Mantenha teu mistério. A rainha Estela estava pronta, ela entendeu isso. Ela passou um ano se preparando para a imagem dela, para uma imagem de poder, para uma mulher posicionada, para sentar numa cadeira de rainha. Na imagem dela, na forma dela de agir, na forma dela de falar, ela trabalhou toda a sua autoestima. E vou te dizer mais, antes de o rei olhar para ela e amá-la, ela já se amava. Eu te garanto isso com todas as letras, a Bíblia não está falando, mas para uma pessoa, olha só, pela minha experiência, eu te digo isso, para uma pessoa cativar todo mundo que cuidava dela, para uma pessoa fazer com que todo mundo ao redor dela gostasse dela, trabalhasse para ela, ajudasse ela, abrisse portas para ela, ela era uma mulher que se amava. Ela se amava, ela se cuidava, ela se preservava. É claro, ela tinha autoestima. Não tem como você ser tudo isso do lado de fora, ser uma pessoa que as pessoas querem tanto estar ao teu lado, se nem você se ama. Você entende isso? Como é que uma pessoa vai te amar se nem você se ama? Como é que uma pessoa vai querer estar perto de você se nem você quer estar perto de você? Se nem você se suporta? Como é que uma pessoa vai querer ouvir a sua voz se nem você aguenta a sua voz? Como é que uma pessoa vai querer sentar do seu lado e conversar com você se nem você aguenta as suas próprias conversas? Entende isso? O que é que você anda falando? O que é que você anda vestindo? O que é que você anda colocando em você? O que é que você anda ouvindo? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você anda ouvindo? Aquilo que você deixa entrar dentro de você vai trabalhar dentro de você. Entendeu? Então existem músicas, por exemplo, que elas vão destruir a sua imagem. Elas vão destruir a sua autoestima. Elas vão te jogar lá embaixo. Ai, Rafaela, mas eu já passei tanta coisa na minha vida. Todas as coisas que eu já passei na minha vida, elas me jogaram pra baixo. Então levanta, porque já passou. Ah, mas eu tô passando. Continua de pé, porque você tá viva. O Espírito Santo, ele pode te manter de pé. Ai, Rafa, mas não tem jeito não. Deixa eu te falar. A rainha Esther, olha o que essa mulher passou. Perdeu pai, perdeu mãe, ficou órfã. Com certeza, ela não tinha o que comer, ela não tinha o que vestir, com certeza ela passou muita dificuldade, com certeza ela passou necessidade, ela cresceu em um lugar, depois ela foi para outro lugar, ela cresceu ali longe do pai e da mãe, quem cuidou dela foi Mardoqueu, né? O tio de Mardoqueu entregou a Esté para ele cuidar, ou seja, Estela foi com outra pessoa. Então Estela era uma órfã. Imagina uma menina crescer sem pai, sem mãe. Às vezes você é essa pessoa que tem todos os motivos do mundo para odiar a vida, para odiar você, para achar que não tem mais futuro para você, para achar que não tem mais história para você. Às vezes você é essa pessoa que tudo de ruim já aconteceu com você. Então se tudo de ruim já aconteceu com você, não tem mais jeito, não tem mais futuro, não tem mais solução, não tem mais como Deus mudar a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus mudou o cativeiro de Esté. Esté tinha um amor pela palavra de Deus. Esther tinha cuidado com a obra de Deus, com o que Deus falava para ela. Esther poderia ter falado assim: eu não quero mais nada da vida, eu não espero mais nada da vida, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive alguém para poder fazer tudo que eu precisava, eu não tive uma família para fazer um café da manhã para mim, eu não tive mãe para fazer meu lanche e me levar para a escola, eu não tive mãe para ir nas minhas reuniões de escola, eu não tive pai para me proteger do abusador que estava na esquina. Às vezes você é essa pessoa que não teve um pai que cresceu do teu lado, você é essa pessoa que não teve um pai que para poder te ajudar nos momentos de dificuldade. Às vezes você até teve um pai, mas ele te ignorou, mas ele talvez fez mais mal para você do que bem. Às vezes ele foi um pai, né, que omitiu ali o papel de pai.
Às vezes você pode ter sido essa pessoa que quando precisou não tinha um pai para poder te dar R$ 1. Pai, me dá R$ 1 para eu poder comprar uma comida no mercado. Pai, me dá R$ 30 para eu comprar uma blusinha nova. Mãe, me ajuda aqui, eu preciso de uma comida hoje para eu poder trabalhar, para eu poder ir para a escola, para eu poder estudar. Às vezes você não teve um pai como deveria ter tido, às vezes você não teve uma mãe como deveria ter tido. A rainha Esther também não teve. E muitas das vezes você se sustenta no que de ruim já aconteceu na sua vida para dizer: vou viver no caminho errado, vou andar no caminho errado, não vou cuidar de mim, vou vestir qualquer roupa, quero ver quem é que vai me olhar, eu preciso me vestir mostrando tudo que eu tenho para alguém me olhar, para alguém me observar, porque você quer ser vista, você quer ser lembrada, mas você quer ser vista e quer ser lembrada da forma ruim, porque você tá toda ferida, porque seu coração tá todo machucado, porque você tá magoada, porque você acha que não merece um marido, porque você acha que você não merece um homem que te ame de verdade, porque você não merece um homem que te ama de verdade. Você pega o marido da outra, você pega o namorado da outra, você quer aquilo que não é seu, você busca aquilo que não te pertence, porque você acredita que você não merece ser amada, porque ninguém te amou, porque ninguém cuidou de você, porque ninguém te orientou durante a sua vida, que Deus tinha plano na sua vida, que Deus tinha propósito na sua vida. Você pensa que não existe mais nada pra você, você pensa que você só vai ser amada se tudo aquilo que você tem você der de graça pra alguém, você mostrar pra todo mundo, você entregar teu coração e o melhor de você para qualquer pessoa, porque ninguém te amou. Deixa eu te falar. Não é assim, minha querida, não é assim. A Esther, ela teve essa vida, ela teve as mesmas dificuldades que você, ela passou por esse mesmo caminho difícil, doloroso, sozinha, abandonada, decepcionada por pessoas. Você acha que uma mulher que cresceu sem pai e sem mãe não cresceu com medo? Você acha que ela que cresceu sem pai e sem mãe não ficava com medo se os homens que iam se aproximar dela iriam cuidar dela ou iriam querer se aproveitar dela? Você acha que essa mulher não cresceu com medo de ser abusada em qualquer caminho, em qualquer casa que ela dormia? Você acha que ela não cresceu com medo, pensando que talvez o homem poderia ser tio e o tio poderia querer ser o marido dela? Você acha que ela não cresceu com medo de homens e mulheres às vezes quererem abusar dela ou da boa vontade dela? Você acha que ela não cresceu com esse medo? Você acha que ela não pensou nisso? Mas ela escolheu o caminho com o Senhor, ela escolheu confiar em Deus, ela escolheu o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de milagre, o Deus que restaura, o Deus que cria uma vida nova, o Deus que tem uma história nova, o Deus que constrói uma história nova. Deus escreveu uma nova história para a rainha Esther. Apesar dela não ter tido família, apesar dela não ter tido pai, dela não ter tido mãe, dela não ter tido recursos financeiros, apesar dela não ter estudado às vezes numa melhor escola, numa boa educação, apesar dela não ter recebido tudo de melhor que uma vida poderia ter dado para ela, afinal ela era bonita. Ou seja, ela deveria ter tudo de bom. Não, com Deus não é assim que funciona, não. Deus honra quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, Deus transforma o que Ele quer, Deus restaura o que Ele quer, Deus dá para quem Ele quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus ele tem mais compromisso com quem tem compromisso com Ele. A rainha Esther, antes de se tornar rainha, todas as pessoas por onde ela passou viveram ali, percebendo que ela era diferente. Por que ela era diferente? Era só porque a beleza dela era diferente? Não. Ela estava no meio de mais um monte de mulher bonita. Tinham muitas mulheres bonitas ali no mesmo lugar que ela estava, se preparando para o mesmo fim que ela tinha. Mas ela tinha algo especial. Ela não desistiu da promessa de Deus. Ela não desistiu da palavra do Senhor. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a uma vida conturbada, mesmo em meio a traumas, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a dificuldades, problemas, situações, vergonhas, humilhações, ela não desistiu da promessa que Deus tinha para ela. Ela sabia que existia um Deus por ela. Ela sabia que existia um Todo-Poderoso na vida dela e que em algum momento ele iria se levantar para honrá-la. E Deus, ele honrou a rainha Esther de tal maneira que na medida que ela chegou diante da presença do rei Assuero, ele já a amou. Deus ele foi tão lindo que ele colocou um amor instantâneo pela rainha Esther ali no coração do rei Assuero. Na medida
da sua entrega com Deus, na medida daquilo que você fizer com o Senhor, Deus ele vai abrir portas, Deus ele vai te colocar em lugares, em mesas que você não sentaria se não fosse a mão de Deus. Deus vai fazer com que pessoas se encantem por você e venham fechar negócios com você. Deus vai fazer com que pessoas se encantem por você e te deem lugar de promoção na empresa onde você está. Deus vai fazer com que o marido certo se encante por você e ele venha se apaixonar por você, ele venha gostar daquilo que ele vê. Às vezes você fica com a autoestima baixa porque você tem uma gordurinha sobrando aqui, você tem um flanco dali, você tem uma barriga muito grande, você tem às vezes perna muito fina, né? Às vezes pernas muito finas, às vezes você tem um braço tão gordinho que te incomoda, às vezes você tem um monte de trauma, de problema na sua imagem, porque quando você era pequena falaram que você era feia, você era desalinhada, você era desengonçada, você era esquisita, e aí a tua mente está presa lá na infância. Você hoje tem 30 anos, 40 anos, 35 anos, 45 anos, 50 anos, mas você tá presa naquilo que você ouviu lá nos teus 12 anos, que você era feia, que você era desengonçada, que você era desarrumada, que você era desajeitada. Às vezes já abusaram tanto de você que você sente que não tem mais valor, que você pensa que não é mais bonita. Às vezes depois de ter tido 3 filhos, 2 meninas, um marido, tanta dificuldade, tanto problema, você engordou 20 quilos. Você cresceu, você aumentou de peso, você não consegue mais se vestir, você não consegue mais enxergar beleza na sua imagem, porque o seu corpo mudou, porque a sua imagem mudou. Mas o Deus que te criou, ele não mudou, minha querida. O Deus que te criou, ele não mudou. O Deus que te criou, ele te vê linda. Ele te vê a preciosidade. Da mesma forma que ele criou, ele continua te vendo preciosa. Mas você precisa se enxergar da mesma forma que Deus te vê. A rainha Esté, ela poderia ter se enxergado como uma mulher destruída, sem família, sem futuro, sem jeito, sem sucesso na vida, porque tudo de ruim aconteceu com ela. Por que ela poderia pensar num futuro de bênçãos? Por que ela poderia pensar em um futuro com coisas boas para ela se ela só viveu coisa ruim? Se ela viveu tudo de ruim, se ela viveu sozinha, se ela viveu abandonada, se ela viveu jogada, se ela foi criada por um tio, né? O tio do tio, digamos assim, ela foi criada por outra pessoa, né? Ela ficou sozinha, por que mais? Que às vezes você tá sozinha hoje na vida e você pode estar pensando assim, não tem mais nada de bom pra mim, não tem mais o que fazer pra mim, tudo de ruim já me aconteceu, não tem mais futuro. Mas Deus, ele é especialista em escrever uma nova história. Deus, ele é especialista em criar coisas novas. Deus, ele não é limitado. A tua cabeça que é. Então, se você tá acima do peso, não interessa. Se seu cabelo tá feio, tem jeito de arrumar. Se você tá mal vestida, tem jeito de melhorar. Entendeu? Se você não tá se amando mais, comece a se amar. Por quê? Porque Deus, ele tem promessa para cumprir na sua vida ainda. Deixa eu te contar uma história aqui. Olha só. Quando a rainha Esté, ela foi coroada a rainha, o rei a amou ali instantaneamente, ele já fez até um banquete. E ele deu um banquete a nível ali gigantesco para comemorar a mulher que ele encontrou. Quem você quer ser? A mulher que o teu marido vai comemorar de ter? Ou a mulher que ele sai correndo toda vez que vê? Porque tá mal vestida, porque tá mal arrumada, porque não cheira bem, porque não cuida do cabelo, porque não cuida da imagem, porque só reclama quando ele chega em casa, porque só é briga, só é confusão, porque ele não pode confiar, porque é uma mulher insegura, porque não tem confiança, porque não sabe nem quem ela é. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que você quer ser? Uma vez eu fiz uma pergunta para um grupo de mulheres e essa pergunta ela causou muita polêmica, ela causou muita dor em muita gente. Eu vou fazer essa mesma pergunta para você, essa mesma pergunta para você. Quando seu marido chega em casa, quem é que ele encontra? Você ou a secretária do lar? Presta bem atenção nessa pergunta. Eu não estou falando da profissão de secretária do lar. Eu só fiz uma referência à imagem. Por quê? Você pode arrumar a tua casa, pode fazer a tua faxina, pode fazer o que você precisa fazer e tá tudo certo. E você tem que fazer mesmo, né? Se você não fizer, tem alguém que faça, não importa. Isso aí é outra questão, não é sobre isso. Mas o que acontece é que o que eu vejo muito é a mulher que dentro de casa ela tá 24 horas com roupa de faxina. É a roupa rasgada, é a roupa mal amanhada, é aquela roupa velha, destruída, cheia de quiboa, cheia de rasgo, cheia de furo, é o cabelo horrível, é a pele toda acabada, é aquele bafo de onça, é aquela mulher que ela só toma banho pra dormir, né?
Muitas das vezes, quando o marido chega em casa, é essa mulher que ele encontra. Aí, você tá querendo que Deus restaure teu casamento como? Diz pra mim. Você tá querendo, Senhor, eu tô em oração, restaura minha vida, restaura meu casamento, restaura minha família, e restaura, e restaura, e restaura. E Deus tá falando pra você hoje aqui, eu vou restaurar como se você não me ajuda? Você tá entendendo? Homem é um ser visual. O que é que ele tá vendo quando ele te encontra? Quem é que ele encontra quando ele chega em casa? A imagem da faxineira, que deveria ser a esposa, ou aquela senhorinha de 75 anos? Ou aquela mulher que tá com roupa de faxina. Por que eu falo senhorinha? Porque eu já trabalhei isso dentro até da consultoria de imagem com muitas mulheres. Tem mulher que vai dormir e ela usa um pijama de vovó. Ah, mas eu sou vovó, esquece, não é sobre isso que eu tô falando. Você usa às vezes um pijama, uma roupa, que o teu marido quer sair correndo, minha filha. Ele não quer dormir com a tua avó, ele quer dormir com a esposa dele, com a mulher dele. Entende? Você tem que ser sábia, você tem que ser inteligente. Como é que você veste na tua casa? O que é que você veste para ficar em casa? Ah, mas eu só me preocupo para me vestir para ir pro culto, eu só me preocupo para me vestir para sair. Tá errada, tá toda errada, não aprendeu nada. É por isso que tu tem que continuar seguindo aqui o programa, ouvindo o programa, pra você entender que Deus, ele também trabalha na imagem. Tu acha que a rainha Esté estava vestida com roupa de faxina? Quando o rei Assuero encontrou com ela? Você acha que para ela se manter, presta atenção, para ela se manter na posição de rainha, ela de vez em quando vestia uma roupa mal amanhada? Ah, essa aqui tá rasgada, mas é só hoje. Ah, meu cabelo tá destruído, mas é só hoje. Ah, eu tô com bafo de onça, mas é só agora. Ah, eu não passei nenhum perfuminho, eu não tomei nenhum banhozinho, nem com sabão que eu... Minha irmã, se tu não tivesse sabão em casa, se tu não tivesse dinheiro para comprar um sabão, não tem problema, faz o sabão tu mesma. Pesquisa aí no Google, no YouTube, como é que eu faço um sabão, como é que eu faço um sabãozinho com cheiro, entendeu? Se tu não conseguir economizar para comprar um cremezinho de pele, aquele de 3, 4 reais que tem no mercado, não tem problema. Pesquisa como é que você faz em casa. Pra tudo tem solução. Para de dar desculpa pro problema. Ai, mas eu só tenho roupa rasgada. Mentira. Todo mundo tem uma roupa boa. E se você não tem roupa boa, tu pega todas as coisas que tu puder, que tu não usa mais na tua casa, vende no Móveis Usados, vende pras amigas, vende no grupo do condomínio, vende no trabalho, vende o que tu não usa. Pega o dinheiro, compra umas roupinhas novas pra você. E vou te dizer mais, compre roupa nova até pra ficar em casa. Porque é um tal de vou ficar em casa com roupa rasgada, vou ficar em casa com a roupa velha do marido, vou ficar em casa com aquela roupa feia, vou dormir com aquela roupa mal amanhada, que eu nunca vi. Desse jeito, como é que Deus restaura teu casamento? Desse jeito, como é que Deus te dá um marido novo? Se nem sozinha tu tem o hábito de se vestir bem, se nem sozinha você consegue vestir uma roupa bonita, se nem sozinha tu passa um perfumezinho pra dormir... Eu vou te dizer uma coisa, tome banho, passe um cremezinho de pele, cria esse hábito. Passe um perfume para dormir, eu passo um perfume para dormir todo dia. Eu passo um creme de pele para dormir todo dia. Não tem problema, gaste R$3 ali no mercado, compra um cremezinho para você. Às vezes tu só pensa no creme que é R$200, aí tu vai gastar muito dinheiro mesmo. Esquece, não é sobre o dinheiro, é sobre o cuidado, é sobre o autocuidado. Olha só, a rainha Estela passou um ano criando hábitos de passar um creme de pele toda noite, de dormir no óleo. Olha só, se você não sabe como é que funcionava esse esquema aqui dos olhos, a mulher ela entrava em um buraco cheio de olhos e ela passava horas dentro desse buraco que era tampado com olhos e ela ficava lá dentro para que o óleo e o vapor penetrasse dentro dos poros abertos dela. Então, ela passou um ano ali criando hábitos de andar bem vestida, de andar cheirosa, de andar arrumada, de andar elegante. E vou te dizer, começa a partir de hoje a ficar bem mais arrumada, bem vestida, arrumada, elegante, no trabalho, em casa, na igreja, na faculdade, na escola, onde você estiver. E para o seu marido, sabe, dentro de casa também. Aí você passa da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro e ele vai olhar e vai falar assim, você vai pra onde? Aí você vai falar assim, eu vou só na cozinha. Aí você passa da cozinha pro quarto. Meu bem, mas tu vai pra onde? Tão cheirosa, tão vestida, tão arrumada assim? Ah, eu tô só em casa. Entendeu? Eu preciso que você mude alguns hábitos, que você mude algumas coisas em casa, fora de casa, para que Deus possa fazer a obra completa. Deus, ele é um Deus de obras completas. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. Não foi o Espírito Santo que desceu e vestiu a rainha Esté, não. Não foi o Espírito Santo que desceu e foi lá e colocou a roupa boa no corpo de Esté. Ensinou ela a passar um perfuminho, a passar um creminho de pele, a cuidar do cabelo dela, a arrumar a imagem dela. Não foi. Foi a parte dela. O Espírito Santo falou para ela
o que ela deveria fazer, colocou ela no lugar para poder trabalhar, mas quem fez foi ela. Então, tem coisas que você está esperando Deus fazer na sua vida, minha filha, Ele não vai fazer. Por quê? Porque é você. Ele deixou contigo. Ele já te deu o corpo, Ele já te deu o cabelo, Ele já te deu as possibilidades. Tá sem fazer por quê? Tá andando mal arrumada por quê? Você não precisa disso, não. Eu duvido que você precisa disso. Ah, eu tenho 30 sapatos e 20 não presta. Joga os 20 que não presta fora. Fique com 10, mas 10 que sejam bons. Ah, eu tenho 200 peças de roupa, mas eu tenho 150 que não presta, que fala mal de mim, ou é curta demais, ou é justa demais, ou é aperta demais, ou os peitos ficam tudo pra fora, ou a roupa tá rasgada, ou ela tá destruída, ou o elástico já comeu, tá com aquele aspecto de velha, ou quando você veste essa roupa você parece uma senhorinha de 80 anos. Não tem problema ter 80 anos. Tem muitas mulheres de 80 anos bem vestidas. Eu tô falando de você estar muito mais velha do que a idade que você deveria realmente ressaltar na tua imagem. Cuidado, cuidado, porque às vezes tu tá pedindo coisas pra Deus que é você mesma que resolve. Deus, ele entra na parte do impossível. Mas e na parte do que é possível? Tu tá fazendo o quê, minha filha? Você tá entendendo o que eu tô te falando? A parte do que é possível. O que você tá fazendo? Você tá esperando Deus fazer também? Aquilo que é você. Deus, ele trouxe a rainha Esté para ser rainha porque ele entendia. Ele sabia que ela era sábia o suficiente para fazer a parte dela, que era o quê? Se vestir, se arrumar, se cuidar. Porque na hora de fazer com que ela se destacasse entre as demais, que era a parte do impossível, a parte do milagre, ele entrou e ele fez. Deus garante a parte dele, entendeu? Eu quero te contar uma coisa. Olha só que interessante. Uma boa imagem, ela pode agradar a quem precisa e te fazer entrar em lugares que você não entraria. Olha só o que fala no versículo 15. E Esté obteve favor à vista de todos que cuidavam dela. Então, você hoje, com uma boa imagem, com um bom alinhamento na tua imagem, naquilo que você mostra ao mundo, porque nós somos seres visuais e nós vivemos em uma sociedade, a gente precisa entender que a nossa imagem, ela também pode ser um canal, uma chave usada para cumprir um propósito e uma missão de Deus. Entende? Tem lugares e tem mesas que você só consegue sentar ou ser convidadas para sentar se você estiver alinhada, bem vestida, muito mais arrumada. E nós não estamos falando sobre comprar roupa cara, coisa cara, sabe? Eu vejo muitas pessoas com uma desculpa de que eu sou humilde, eu ando mal vestida. Conversa, não existe isso não. Isso aí, ó, é engano que você deixou entrar na tua mente. Você não precisa ter 200 roupas boas, você precisa ter 30 boas. Porque você vai repetindo, você vai mudando, você vai combinando diferente. Você não precisa estar no salão todo dia. Você precisa arrumar um cabelo que você consiga estar bem arrumada, que você consiga manter ele na tua vida de um jeito elegante. Às vezes, você quer ser aquela mulher que só vive na progressiva. Tudo bem, se você consegue manter. Mas se você não consegue manter, deixa seu cabelo natural, faz um corte bonito. Pra que você quer ficar pintando o cabelo de loiro se o teu cabelo preto é mais bonito em você? Se Deus fez você nascer com cabelo preto, seu cabelo preto é mais bonito. Se Deus te fez nascer loira, você loira é mais bonita. Ai, mas é que eu gosto de mudar. Então mude para aquilo que favoreça a tua imagem. Às vezes você está destruindo aquilo que Deus criou de forma perfeita em você. Está entendendo que às vezes a gente mais atrapalha do que se ajuda? Tem lugares que se você não criar um hábito de se vestir bem, de se arrumar bem, de cuidar daquilo que Deus te deu, tem lugares que você não consegue entrar. Ontem eu atendi uma pessoa muito querida e Deus, ele me usou para dar uma palavra dentro da consultoria, uma palavra do céu para ela. E a palavra para ela foi muito linda. Eu quero dividir essa palavra com você. Deus falou assim para ela. Deus deu muita condição para ela. Deus deu muita coisa boa para ela. Deus deu, ela não tinha. Deus deu. Deus deu. Presta atenção, é igual a rainha Esté. Deus deu. Deus deu. Só que ela não usava. Por quê? Porque ela ficava assim, se eu colocar essa bolsa aqui, vão falar que eu tô muito metida. Vão falar que eu tô muito bem vestida. Vão falar mal de mim. Se eu vestir essa roupa aqui, eu vou ficar me sentindo muito sem graça, porque vai estar muito bonita. Se eu colocar esse sapato aqui, vão falar tal coisa. Se eu me vestir dessa forma aqui, eu vou ficar muito arrumada, muito bonita. E se eu for pra igreja desse jeito, vão falar de mim. E se eu me vestir dessa forma no trabalho, vão falar que eu tô metida. E se eu fizer aquilo, vão falar que eu tô muito bem vestida. E eu não quero que falem de mim, eu não quero que não sei isso, eu não quero aquilo, eu não sei. E eu me sinto insegura e não sei o que. Eu só falei uma palavra que Deus falou pra ela. Olha só, Deus te deu
Toda vez que você vestir, usar, calçar aquilo que Deus te deu de melhor, que tá aí no teu guarda-roupa, que você tá guardando para uma ocasião que nunca vai acontecer, porque talvez o que Deus te deu é para você usar no seu dia a dia e você não usa. Toda vez que você vestir, usar aquilo de melhor que Deus te deu, você vai estar honrando a Ele. E eu quero falar isso pra você. Às vezes você tem um calçado bonito, uma roupa bonita, uma jaqueta bonita, uma roupa sofisticada, um brinco elegante, um sapato bonito. Deus te deu. Foi Deus que te deu, né? Eu estou falando dos cenários que Deus deu. Não estou falando das pessoas que arrumaram outros meios, não, tá? Eu estou falando daquilo que Deus te honrou. Às vezes você nem tinha, Deus foi lá e te deu, Deus te presenteou, Deus te honrou, Deus te trouxe condição e você não usa por causa desses pensamentos errados, dessas setas do inferno que são jogadas na tua mente para você continuar andando malamanhada, desarrumada, desajeitada, mesmo tendo as coisas boas no guarda-roupa. Essa palavra é para você. Deus te deu. Honre a Deus usando o que Deus te deu. Toda vez que você colocar aquele sapato que foi Deus que te deu, que Deus te honrou, aquela bolsa que Deus te honrou, aquela roupa que Deus te honrou, você vai estar falando assim para Deus: Senhor, eu te amo tanto e por te amar, eu honro ao Senhor usando o presente que o Senhor me deu. E toda vez que você usar aquilo que Deus te deu, Deus vai te dar, Deus vai abrir um sorriso de canto a canto quando Ele te enxergar. Minha filha tá usando o sapato que eu dei para ela. Minha filha tá usando aquela calça bonita que eu dei para ela. Minha filha tá bem vestida. Eu quero que a minha filha seja bem vista. Eu quero que a minha filha seja bem recebida por onde ela passar. Eu quero que a minha filha seja como Esté, que ela obtenha favor à vista de todos aqueles que a veem. Porque ela tá bem vestida, ela tá bem alinhada, ela tá com o cabelo arrumado. Não custa nada lavar seu cabelo, não custa nada dar uma ajeitada no seu cabelo. Se você não sabe, coloca no YouTube penteados que eu possa fazer no meu dia a dia. Não custa nada repetir a roupa boa e deixar de usar a roupa ruim. Joga fora, desapega, tira da tua casa, tira o sapato ruim, tira a roupa errada, tira aquilo que não te favorece, que não fala bem de você. Olhe no espelho e enxergue você. Se ame, se cuide. Sabe, eu não tô falando de autoexaltação, eu tô falando de honrar o que Deus deu pra você. Muitas vezes você não sentou na cadeira de honra que Deus tem porque você não entendeu isso ainda. Muitas vezes Deus quer te dar um cargo melhor, muitas vezes Deus quer te dar um carro melhor. Pra você receber mais dinheiro você tem que trabalhar e ganhar mais, às vezes tu precisa de um cargo melhor. Está entendendo? Muitas das vezes você não recebeu aquilo que Deus tem pra você porque você não cuida de você, você não cuida da sua imagem. E não se engane, Deus ele não é menino. Ele não coloca a cadeira de honra em mão de criança. A rainha Estela entendeu isso. Ela entendeu que ela precisava se preparar, se vestir, se arrumar, cuidar da imagem dela, cuidar da autoestima dela para ela receber o que Deus tinha para ela. E quando ela entendeu e tornou aquele entendimento um hábito, um novo hábito na vida dela, todos os dias ela cuidava dela, todos os dias ela cuidava dela, todos os dias ela cuidava dela. Eu vou repetir, todos os dias ela cuidava dela. Enquanto você não entender que todos os dias você precisa cuidar de você, do seu cabelo, da sua imagem, da sua roupa, do bafo de onça, do hálito, do perfume, do shampoo, do condicionador, faz um corte do seu cabelo bonito, cuida desse cabelo, para de pintar o cabelo na cor que te deixa velha, apagada, com cara de doente, para de vestir aquela roupa que te deixa com cara de vovó, para de vestir aquele pijama que faz com que seu marido saia correndo todo dia, para de andar com aquela roupa rasgada, mal amanhada, para de andar totalmente desajeitada porque você não liga pra nada. Cuide de você, porque quando você cuida de você, você honra a Deus. Quando você cuida da sua imagem, você honra a Deus. Entendeu o que eu tô falando? Eu vou repetir. Quando você cuida da sua imagem, você está honrando a Deus. Você tá falando: Deus, eu honro aquilo que o Senhor me deu. Eu honro esse corpo que o Senhor me deu. Eu honro esse cabelo que o Senhor me deu. Eu vejo um monte de mulher querendo pregar a palavra de Deus e ela não cuida nem da imagem dela. Ela quer falar de outras coisas, mas ela não cuida nem dela. Presta atenção, se você quer ouvir a Deus, se você quer honrar a Deus, aprenda a honrar também o que Deus te deu. Se Deus te deu a bolsa bonita, pois tu use a bolsa bonita. Se Deus te deu o sapato bonito, pois tu use o sapato bonito. Que cabelo é esse que Deus te deu? Arruma esse cabelo, penteia esse cabelo, pinta esse cabelo numa cor que te favorece. Cuida das roupas que vão te deixar muito mais bonita, muito mais arrumadas. Não precisa ter um guarda-roupa cheio, tu precisa ter o que fala bem de você. Para de andar mal vestida com a desculpa de que não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te observando, de que você é mal amado. Ah, pelo amor de Deus, eu já falei pra você que isso daqui não cola mais. Muda esse cenário, faz a tua parte aqui, ó. Eu estou falando pra você, faça essa parte que te cabe.
Como a rainha Esté, antes de se tornar Esté, antes de se tornar rainha, ela era Esté, ela fez a parte dela, ela cuidou do que era dela. Por quê? Porque na hora certa Deus colocou ela na cadeira de honra. Na hora certa Deus vai te colocar na cadeira de honra que te pertence. Na hora certa Deus vai te colocar no lugar que te pertence. Entenda, isso é uma questão de estratégia, de sabedoria. Deus tem cadeira de honra para algumas pessoas. Deus tem lugares de honras diferentes para algumas pessoas. E você só vai conseguir sentar nestes lugares, entrar nessas portas, ser convidada para estes lugares, na medida que você entender que a tua imagem é que vai te colocar lá. Quando você entrar, Deus faz a tua coroa brilhar naquele lugar. Mas você só entra se você entender como é que você vai entrar, que é cuidando da tua imagem, que é cuidando da tua autoestima. Entendeu que isso é propósito de Deus? Deus, ele precisa que você entenda que aquela cadeira que ele tem para você só vai chegar quando você entender que ele precisa da tua imagem para te fazer entrar em tais lugares, em determinados lugares. Entendeu o que eu falei? Essa palavra aqui foi para você, mulher, que aprendeu a se posicionar hoje com a sua autoestima, com a sua imagem, com isso que Deus te deu. Através da palavra que Deus te deu aqui, eu sei que muitas pessoas vão ter uma imagem nova, vão ter uma autoestima renovada, restaurada. Coloque em prática o que eu tô te falando. Além de ser essa pessoa que traz palavras de Deus, eu também sou uma consultora de imagem. Eu sei o que eu tô falando, eu tenho propriedade no que eu tô te falando. Eu já atendi mais de 1.500 pessoas só com a imagem pessoal, só com a transformação de imagem. Entendeu o que eu tô te falando? Então pega esse mistério de Deus revelado aqui pra você, porque eu sei que Deus, ele vai trabalhar na sua vida. A partir de hoje, se ame, se cuide, porque aquilo que Deus tem que curar, ele vai curar. Aquilo que ele tem que restaurar, ele vai restaurar. Mas aquilo que é a tua mão que tem que fazer, ele não vai fazer, não. Nem adianta ficar sentada esperando, entendeu? O máximo que Deus faz é, por exemplo, eu não tenho dinheiro, Deus, estou precisando de uma roupa nova. Me dá, Senhor. Ele dá. Por quê? Porque é para você honrar ele usando a roupa nova. Entendeu? Então, o que é da parte dele, ele faz, mas o que depende de você, ele não faz, não. Não se engane, não faz. Ele não fez por Esther. Por que ele vai fazer por você? Entendeu? Deus, ele faz o que cabe a ele, mas tem coisas que cabem a você. Deus, ele cura, Deus, ele restaura, Deus, ele transforma, Deus, ele tira o cativeiro, Deus, ele te coloca numa cadeira de honra, Deus, ele faz uma pessoa se encantar por você, Deus faz uma pessoa entender que precisa te honrar, mas tem coisas que é você que precisa fazer. Entende? E Deus, ele tá esperando que você faça o que é da tua parte, e ele vai fazer aquilo que compete a ele. Ah, Rafaela, eu entendi. Que bom que você entendeu. Seja a partir de hoje uma mulher posicionada e vamos resgatar essa autoestima que tá aí, ó, guardadinha dentro de você. Amém? Espero que você tenha gostado dessa palavra. Vamos de louvor agora?